Quero dar boas-vindas a cada um de vocês que são casados, que são noivos, que são namorados, mas que já estão pensando em casar. Seja bem-vindo nesse lugar, que seja um lugar onde Deus possa ter liberdade para falar com você a respeito de vida a dois. Quando a minha esposa olhou ali para mim, ela não falou ser forte, corajoso, não falou tem coragem, não. Ela olhou e disse assim: me dá um pix. Eu disse: amor, que é isso? Espera chegar em casa. Aleluia, ela gosta de dinheiro. Aleluia. Aí o Israel disse: pegue na mão da sua esposa, do seu marido. Lá vem o pastor Alisson pegando na minha mão e diz: calma, Alisson. Aleluia. Só para brincar, queridos. Queridos, eu não vou ministrar, eu não quero trazer uma palavra. A noite hoje aqui vai ser fenomenal. Diga comigo, fenomenal. Daqui a pouco você vai entender. Vai ser um trocar de experiências. Mas eu quero deixar uma breve devocional para você pensar e para preparar o ambiente daquilo que nós vamos receber daqui a pouquinho. Tem um ditado que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Sabe, esse é um ditado popular que muitas pessoas usam quando não querem dar ouvido ou se submeter a um conselho, a uma palavra de alguém que tem um pouco mais de experiência. Agora a Bíblia, ela fala o contrário desse ditado popular, que para muitos é via de regra. Na Bíblia não é. A Bíblia fala assim: na multidão dos conselheiros encontramos a palavra ou orientação de sabedoria. Na multidão dos conselhos encontra-se a palavra certa, o caminho. Então nós temos duas opções: se mostrar orgulhoso e tentar sozinho, viver sozinho, vencer sozinho, trabalhar sozinho, bater a cara e a cabeça sozinho, quebrar muitas vezes sozinho, ou se mostrar humilde. Aqui é uma luta entre ser orgulhoso e ser humilde. O orgulhoso, ele diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. O humilde, ele diz: na multidão dos conselheiros eu vou encontrar a palavra de vitória. Temos essas duas opções: se mostrar orgulhoso, se mostrar humilde. E se você se mostrar humilde, essa sua humildade em se submeter a um conselho pode significar sucesso. Olha para quem está do teu lado e diga: sucesso. Sabe, sucesso, para uns sucesso é uma coisa, para outros sucesso é outro. Para uns sucesso é ter uma conta bem positiva mesmo, com vários dígitos. Para outro sucesso é viajar o mundo todo. Então sucesso é relativo muitas vezes. Mas quando se trata de algumas outras coisas da vida, o sucesso precisa ser concreto, absoluto. E aqui nós estamos falando de um sucesso que precisa ser absoluto: casamento, vida a dois. Então, se você busca o conselho, você pode alcançar o sucesso dentro do seu casamento. Algo que Deus quer que você alcance: sucesso dentro do casamento. Quem quer? Depende de você ser humilde e buscar o conselho. Depende de você buscar pessoas certas. Pastor, toda pessoa pode me aconselhar? Toda pessoa pode ouvir a minha demanda, o meu problema, a minha situação e me aconselhar? Não. Vai haver pessoas certas. Então, sobre ser sábio aqui, ter uma atitude sábia, você pode agir como alguém que se acha esperto demais para aprender com outros.
é aquele, né? O orgulhoso. Se acha esperto demais para aprender com outros. No fim, essa pessoa é uma tola. Mas você pode se achar alguém inteligente. Glória a Deus, melhorou. Saiu da esperteza para a inteligência. Aí você se torna alguém que aprende, mas que aprende com os próprios erros. Você errou, aí você aprendeu com o seu erro. Daqui a pouco você não repete mais o seu erro. Só que o que Deus quer nos levar nem é para ser uma pessoa esperta que se torna tola, e nem inteligente que precisa quebrar a cara para aprender. O que Deus quer nos levar a um nível de humildade aonde a gente se torne também sábio. Diga comigo, sábio. E sabe, sabedoria é algo que nós precisamos aprender. O homem precisa aprender a ser sábio para lidar com a mulher, com a esposa. E a mulher precisa aprender a ser sábia para lidar com o marido. Porque nós somos pessoas diferentes, tivemos culturas familiares diferentes, criações diferentes, tivemos problemas, crises existenciais diferentes, traumas diferentes, e agora estamos casados, vivendo debaixo do mesmo teto, cada um pensando de forma diferente. Então a gente precisa de sabedoria, porque sem sabedoria a gente fracassa. Então, para sermos sábios, precisamos de alguém. Diga assim: eu preciso encontrar outros. Você precisa encontrar outras pessoas que você possa olhar e dizer: eu quero o conselho daquela pessoa, eu quero me submeter ao ensino daquela pessoa, à orientação daquela pessoa, eu quero me submeter. Aí você se torna alguém não esperto, nem inteligente, mas alguém sábio, alguém que aprende com o outro, aprende com os erros do outro e com as vitórias do outro, aprende pelo caminho que o outro já trilhou. E Levítico capítulo 19, versículo 32, testifica isso. Olha só: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciões. Só que a tradução, o significado daquilo que o autor queria colocar era: escute e caminhe. Diga comigo: escutar e caminhar. Escutar e caminhar aquilo que os mais velhos, os mais experientes, aqueles que já estão na nossa frente, ou por idade, porque já ficaram com a cabeça branca, tipo eu, ou por experiência, porque já passaram por algumas situações da vida que deixaram marcas. Essas pessoas precisam ser ouvidas, mas não só ouvidas, elas precisam ser seguidas. Não é só ouvir, tem muitas pessoas que estão ouvindo conselhos bons, mas elas não estão seguindo esses conselhos, não estão colocando em prática esses conselhos. E sabe, um conselho bom que você escuta e não coloca em prática não serviu para nada. É melhor nem ter ouvido, porque ele vai acabar servindo para a sua vida não como um conselho, mas como uma maldição, porque você vai saber o que fazer e não faz. Aí lá na frente você quebra a cara e diz: eu devia ter feito, mas não fiz. Então aqui, levantar na presença dos idosos, honrar os anciões, é escutar e seguir. Porque o ancião, o mais velho, o mais experiente, ele merece de nós estima, ele merece respeito, não pelos cabelos brancos, não pela idade, não pelas coisas que ele já passou, não só por isso, mas pelo caminho percorrido da vida. Quem diz isso é um judeu chamado Yaakov ben Simon. E ele fala algo: eu me lembrarei que minha história não começou quando comecei a entender as coisas, ou quando eu nasci. Ela começou antes, com os meus pais, com os meus avós.
Todos os que vieram antes de mim, dentro e fora da família, são meus mestres, e eu quero aprender com eles. Olha para quem está do teu lado e diga: eu quero aprender com outros. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele colocou um objetivo para alcançar na vida. O objetivo dele era se assentar aos pés do que tem algo para dizer, algo para ensinar, para aprender com os acertos e com os erros, para que ele possa acertar. Olha para o teu esposo e diga: nós vamos acertar. Dá uma salva de palmas de novo para Jesus. Sabe, essa é a sabedoria da honra, aprender com outros. E aí, debaixo dessa breve devocional de aprender com outros, eu quero convidar outros que têm algo para transferir para você nessa noite. E eu quero convidar aqui algumas pessoas. Quero convidar pelos mais velhos, até chegar nos mais novos. Quero convidar a Nivaldo e a Elaine, recebe com a salva de palma. É mais velho, mas é um garotão. Quero convidar a Bruna e Samara, recebe também com a salva de palmas. Cadê? Foi ali, já volta. Quero convidar a Alisson e a Andressa, ela foi ali, já volta. Recebe com as salvas de palmas. Aleluia. E aí eles têm algo para compartilhar com nós. Algo da história, da vida, da particularidade de cada um deles. Olha para o teu lado e diga: hoje vai ser fenomenal. Aleluia, glória a Deus. Alguém tira aqui Israel. Glória a Deus, aleluia. Quem é que vai começar? Oi. Então, eu quero transferir aqui a palavra para eles. Eles têm algo para ensinar para nós. E abra o seu coração. Você vai sair daqui muito melhor, com muitas chaves essa noite. E chave serve para uma coisa: serve para abrir uma porta para uma realidade melhor. Glória a Deus. Você vai sair daqui com chaves que vão abrir porta para realidades melhores nos seus casamentos. Tem um ditado muito antigo que enquanto a pastora Andressa chega, que fala assim: não tem um casamento tão bom que não possa melhorar, e nem tão ruim que não tenha mais solução. Amém? Seu casamento está ruim, tem solução. Tá bom, pode ficar melhor ainda. Aleluia, glória a Deus. A palavra está com vocês. Pronto. E vamos lá. Graça e paz, boa noite, tudo bom? Rapaz, me botaram numa sinuca de bico, e agora? Tava falando ali com o Bruno antes de começar o culto. Rapaz, o pastor não gira bem não, que ele botou logo eu, o Andressa, o Anivaldo e a Elaine, o Bruno e a Samara. Lascou. Mas amém. A gente vai falar um pouquinho aqui daquilo que a gente viveu, aprendeu, errou, aprendeu, acertou, aprendeu. Creio que nada aqui vai ser regra, porque tem que ser assim. Mas a gente vai compartilhar um pouquinho para as 3 etapas aqui de um relacionamento, vamos assim dizer, né? Eu e a Andressa vamos falar um pouco mais da parte inicial, de quando a gente começou a namorar, a se relacionar, como que a gente decidiu, né? O que a gente levou em consideração tudo isso. Antes, tem algum casal de namorado aqui que ainda não é noivo, não é casado? Olha, tem uns ali, tem umas... Olha, glória a Deus. Muito bem, mas a gente vai falar, começar por mim, depois a pastora Andressa vai completar aqui. Mas eu sempre fui criado na igreja, sempre fui ensinado a ter um ponto de vista a respeito de relacionamento. A um relacionamento que buscasse a santidade, que não buscasse fornicação, que
que prezasse pela boa índole e não só pela curtição, vamos assim dizer. E é dessa maneira que nós, como pastores de adolescente, pastor Bruno e Samara, como pastores de jovens, também ensinamos a juventude da igreja, os jovens, os adolescentes e até mesmo as crianças, né? Não sei quem aqui ainda não foi para o encontro, mas no encontro de crianças a gente já fala um pouquinho sobre essa etapa que vai chegar na vida de cada criança, né? E ali a gente, por mim, fui ensinado desde criança nessa etapa, a sempre prezar por isso, e não fui imune a experiências negativas, como muita gente pode pensar o contrário, né? Antes de conhecer a Andressa, eu acabei, vamos dizer assim, flertando, né, com outras pessoas. Alguns nem foi para frente, graças a Deus. Outros que tentaram ir para frente, a gente puxou para trás, né, quando Deus mostrou aquilo que a gente precisava. E assim, falando como Alisson, como pessoa, uma das coisas que eu sempre tinha em mente na hora de escolher alguém para me relacionar, uma das primeiras coisas precisa ser alguém de família. Era um critério meu. Precisa ser alguém que almejasse não só constituir família, mas que soubesse a importância de conviver em família. Porque eu via muitos casais que se relacionavam, começavam um namoro, e ali naquele namoro praticamente se isolava de todo mundo. E eu falava assim, eu não quero isso para mim. Eu amo minha família, eu quero fazer parte da família da minha namorada, futura esposa, e o contrário também, eu quero que ela faça parte da minha família. Então foi uma das coisas que eu sempre tive como critério, foi isso. E a outra também muito importante, mais importante, que fosse alguém de Deus, alguém que entendesse essa convicção de chamado espiritual, de convicção em quem é em Deus, de trabalhar, de servir. Tudo isso eram dois critérios que eu, Alisson, tinha desde criança, vamos assim dizer. Por quê? Porque eu olhava os outros e eu falava assim, isso eu quero para a minha vida, e aquilo ali eu não quero para a minha vida. E eu, besta que não sou, falava assim, é desse jeito aqui que vai ser, e Deus vai ter que ajudar. Como eu falei, tive outras experiências. Na hora que eu percebi ali que o negócio estava desarrumado ali, eu falava assim, ó, o Anivaldo já fez aqui, ó. Eu me lembro que teve uma, vou até compartilhar aqui, acho que ela está por aqui, a Cris está por aqui. Teve uma pessoa que eu comecei a olhar, assim, trocar olhares, a Cris já era muito próxima de mim, minha intercessora, ela chegou assim no meu ouvido e falou assim, meu filho, chuta que é laço, ó. Assim, você fala, chuta que é laço, aquele negócio ali já ficou ali no meu ouvido, eu olho, vou já fazer o gol, chutar para longe. É futebol americano, não é o futebol daqui, né? Mas enfim, esses eram alguns critérios que eu tinha. Claro que tem todas as outras partes que são importantes também, né? Que eu acertei em cheio, modéstia à parte, beleza, perfeição, né? Não é? Acertei em cheio. Beleza, caráter, conduta, uma ideia de carreira que também era algo importante para mim. Eu não queria me relacionar, desculpa o termo se ofender alguém, mas eu não queria me relacionar com alguém que não quisesse nada da vida. Seja da vida espiritual, seja da vida profissional, da vida terrena, vamos assim dizer. Então, esses eram alguns critérios que eu, Alisson, entendia como importante. E que graças a Deus, Deus mandou um presentaço para mim. Agora eu vou passar o microfone para ela. Ele já falou tudo. E eu estou me achando aqui. Meu Deus, eu respondi esses critérios tudinho. Então, gente, o Alisson falou dos critérios dele na fase de namoro. Eu não tinha muitos critérios. Eu só falava assim, Senhor, eu quero bonito e homem de Deus. Eu orava muito por homem de Deus, só que eu não especificava as características do homem de Deus que eu queria. E assim, já falei algumas vezes na Aliança Jovem, né, que na verdade eu me prendia muito ao físico da pessoa. Então eu falo, o Anivaldo começou a rir. E aí eu pegava e falava assim, Senhor Deus, eu quero um homem de Deus, mas se puder vir assim alto, gordinho.
e de barba. Valeu, Jesus. Aí o Alisson apareceu, magro, parecia um menino. E cadê a barba? Aí Deus falou assim, pegadinha do malandro. Aí eu fiquei, tanto é que o Alisson chegou na minha vida, eu ainda fiquei assim, meu Deus do céu, nada a ver com o que eu pedi para Deus. Mas só que eu não estava me ligando que uma das coisas que eu pedi era que ele fosse homem de Deus. Aí deu certo. Deu certo. Lindo, maravilhoso. Pense. Então, assim, as características que o Alisson tem, né? Surpreenderam aquelas características físicas que eu procurava, né? O Alisson era uma pessoa de Deus, família, inclusive eu também me importava muito com a família, tanto é que quando eu fui orar com o Alisson, eu cheguei na minha sogra e falei, Dona Antônia, vamos conversar aqui? Me diga como é que seu filho é, como é que ele é com os irmãos dele, como é que... Aí pronto, já era. Sabe que quem conhece a Dona Antônia sabe como é que ele é com os filhos. Então, lavou a louça o mês todinho para compensar. Mas, assim, eu ficava fixa em físico, né? E o Senhor veio e me surpreendeu. Lógico que, quando eu vi o Alisson, não foi aquela pessoa que me desagradou. Quando eu vi o Alisson... Eu lembro que foi num evangelismo em 2011 que eu vi o Alisson pela primeira vez. E aí eu falei, menina, que meninozinho até que é bonitinho, quantos anos ele tem, será? Aquele meninozinho até que é bonitinho. Não mudou nada, 13 anos, cara de 13 anos. Mas assim, lógico que a pessoa ela tem que ser bonita aos seus olhos, que nem a Stephanie falou do Israel. O Israel, para ela, é a pessoa mais linda do mundo. Para mim, o gato mais gato de todos os gatos é o Alisson. Então, era isso que eu procurava, mas Deus me surpreendeu com o caráter do Alisson. O caráter, o jeito que ele é como filho, como líder, né? Como liderado, né? E eu soube também onde me enfiar, né, amigo? Eu fui intencional. E assim, continuando aqui até para já passar daqui a pouquinho para o nosso, quem vem depois da gente, né, que já é mais importante e tal. Eu não queria falar, né, mas ele já sorriu aqui, então quem é o último é o mais importante ainda, né? Mas enfim, falando também aqui um pouquinho da etapa de quando a gente percebeu que não era mais só vamos dizer assim, que já era para evoluir para a próxima etapa, não era mais algo para estar só orando, namorando, mas sim, já precisava noivar, né? Então, aí eu como homem, sacerdote, como a palavra de Deus fala, você tem que correr atrás das coisas, né, também. Então, comecei ali a economizar o que tinha, o que não tinha, e fui, porque eu sempre fui muito ensinado, não aquela ideia, vamos dizer assim, que já vem passando com o tempo, de que o homem tem que prover tudo, não, mas que a responsabilidade maior é do homem, né? E infelizmente hoje em dia na nossa sociedade a gente vê muito caso ao inverso, né? Que às vezes o homem é muito acomodado e a mulher que tem que sustentar. Então isso desde novo eu já tinha sido ensinado e é algo importante, até porque se você não tem o desejo de avançar para a próxima etapa, de noivar, de casar, significa que você não tem um desejo de constituir uma família de fato com aquela pessoa. Você está no deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, foi a questão de trabalhar, conversar muito, entender o que é que ela entendia como família. Aí eu estava vindo para cá, eu lembrei até do caso de um colega meu, que ele encerrou o relacionamento quando ele conheceu o que a namorada dele pensava a respeito de financeiro. Ela pensava que, tipo assim, o dinheiro dela era dela e o dele era de todo mundo. E ele parou assim, esse negócio não está batendo, né? Então, nessa etapa aí do namoro para o noivado, é a etapa que a gente foi conhecer um pouco mais essas formas de pensar, quantos filhos você quer ter, qual a idade que você pensa ter filho, o que você quer no nosso caso, o que você quer da sua carreira acadêmica, quer fazer graduação, pós, mestrado, doutorado, quer viajar para onde, quer viver como um andarilho, como um nômade,
enfim, aí a gente foi de fato começar a conversar e alinhar ali muitas coisas, para que quando a gente chegasse de fato no casamento, a gente já tivesse muitos detalhes já bem conversados, bem alinhados. E o chamado, aí eu também comecei a orar, né, gente? A gente precisa orar, né? Na época eu já era líder de criança, e aí eu falei assim, eu não vou botar ela na parada não, ela tem que entrar na parada ou por conta própria, porque alguém vai pescar. Foi uma confirmação que eu coloquei de Deus. Deus, se essa mulher para mim, ela precisa arrumar um jeito de sentir um chamado para cuidar de crianças. Aí, rapidinho ela começou a liderar a célula de criança da El Shaddai, incrível. Pastora Vilma foi canal de Deus, chegou assim, minha filha, vem cá, tem uma célula aqui para você. Aí na hora que ela começou a liderar a célula, eu falei assim, já era. Já é essa mesmo, não tem para onde fugir não. Mas amém? Acho que era isso. Quer complementar alguma coisa? Então era isso, como eu falei, agora nós vamos para alguém que é mais importante do que a gente, eu vou passar... Pega, Bruno, para ti. Aleluia. Antes de passar... O pastor quer falar. Antes de passar para o pastor Bruno, só fazer um comentário aqui sobre algo que o pastor Alisson falou a respeito de trabalho. A gente tem um conceito, né, pastor Alisson, de Deus, família, igreja. E nesse reaprender de coisas novas, a gente tem entendido que é Deus, trabalho. Porque para você ter família, você tem que ter trabalho. Aí, Deus, trabalho, família, igreja. Teve uma frase que eu escutei, não me lembro de qual pastor, se foi o Luciano Subirá ou foi o pastor Luiz Hermínio, que ele falou assim, você jovem solteiro que vai pegar uma filha de um patriarca, para cuidar dela, você tem que ter no mínimo a consciência de que você tem que cuidar dela tão bem quanto o pai dela cuidava. No mínimo. Menos do que isso, deixa ela lá com o pai dela, que o pai dela vai cuidar dela bem melhor. E aí ele falou assim, não estou falando que você tem que dar mais recursos, dar mais experiências de viagem, não. Mas você tem que se esforçar para agir no mínimo igual o pai dessa moça. Amém. Boa noite a todos. Alegria estar aqui. Eu me chamo Bruno. Sou casado com Bruno Hernani, né? Igual a pastora fala. Vigia Bruno Hernani, né? Casado com essa belíssima moça aqui. Quero falar um pouco sobre... A gente fez 10 anos de casado agora, tem pouco tempo. E eu quero falar um pouco sobre essa fase inicial do casamento, talvez esses primeiros anos. Compartilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido. Quando eu peguei o microfone aqui, eu aprendi algo interessantíssimo, que serve para todos os maridos e esposas. Nunca perca a oportunidade de elogiar o seu cônjuge. Todas as vezes que o pastor Marcos Paulo pega o microfone, ele fala assim, eu sou daquela loura ali linda. Ele não perde a oportunidade. É uma coisa que a gente tem que aprender. Você deve elogiar a sua esposa, você deve elogiar seu marido, né? É algo que a gente precisa aprender e praticar. Mas falando assim, do início do casamento. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos uma geração que é bem mais fraca, talvez emocional, onde muitos de nós têm passado por problemas emocionais. Talvez uma geração fragilizada. E todo casamento e todo relacionamento há cobranças. Primeiro, quando você está namorando, você vai casar quando? Primeiro, quando você está solteiro. E aí, vai namorar quando? Quando você está namorando, você fala, e aí, vai noivar quando? Cadê o anel? Quando você está noivo, e aí o casamento é que dia? Aí você casa, e aí a casa, já comprou? Quando você entra para casa, talvez nem entra. E o filho, cadê? Você tem o primeiro filho, e o segundo vem quando? E do segundo vem o terceiro, e do terceiro vem o carro novo. E aí o emprego melhor, e quando você pensa que não, você passa uma vida sendo cobrado. E interessante de ser cobrado é que nós temos que ter os pezinhos no chão e ter sempre pessoas como referência. Aquilo que o pastor Marcos Paulo estava falando, né? Você escutar alguém mais velho, para que a pessoa possa te falar, você vai ter o filho na hora certa, meu filho. Calma, você não pode deixar de praticar. Para que vai chegar o momento certo. Vai fazendo o test drive que na hora certa vai vir.
mas esse tempo de cobrança é importante nós estarmos, né, com a cabeça no lugar, para que a gente não se perca. Por isso que é importante ser acompanhado. Eu aqui tenho referências, muitas referências, inclusive muitos que estão sentados aí, como Anivaldo Elaine, os nossos pastores, entre outras pessoas, que eu sempre me referenciei, outras pessoas da minha família, de outras famílias, né? É importantíssimo a gente pegar conselhos bons, pegar conselhos com quem é de Deus, é importantíssimo para que a gente caminhe em cima do trilho, importantíssimo. E uma fase do casamento que eu também quero compartilhar é a partir do momento que você tem filhos. Principalmente quando são pequenos. Essa fase de transição, talvez para alguns que ainda não têm, para aqueles que estão passando por essa fase, talvez seja uma fase que os olhos dos pais, do pai e da mãe, se volte muito para os filhos. É importante a gente olhar para os filhos, vir a nossa paixão, nos ajudam a perseverar naquilo que são os nossos sonhos. Mas talvez muitas vezes os filhos, se a gente não tomar cuidado, eles começam a atrapalhar o nosso relacionamento como casal. Aí que vem a pergunta: como manter a chama acesa do casal mesmo tendo filhos? É sabendo se separar. Que eu tenho 2 filhas, uma de 2 e uma de 4 anos. Eu tenho as meninas, elas são a paixão da nossa vida, mas o nosso momento não pode acabar. Aí a gente pode entrar em muitas vertentes, né? Que os filhos começam a ir para o quarto, e aí aquele bebezinho lindo, você começa a cheirar, e ele quer dormir do seu lado, e ele começa até te manipular: papai, eu quero dormir aqui com você. E se você não prestar atenção, aquilo vai até atrapalhando o seu relacionamento, de fato sexual também, se a gente não vigiar. E aí você começa a ficar mais cansado, porque você tem que cuidar, e a mulher também começa a ficar muito mais a mulher, né, que passa o dia todo cuidando às vezes. Então são coisas que a gente precisa ter esse entendimento para a chama não apagar. Porque o sucesso é saber equilibrar todas as coisas, né? E essa fase inicial dos filhos é muito importante. Como manter essa chama acesa? A gente cuida de jovens casais e a gente até se alegra com alguns. Hoje fui acompanhar 2 casais casando, 2 novas famílias começando. E teve um dos casais que falaram assim: eu tenho que ir para o culto hoje à noite, pastor. Eu falei: meu filho, vai fazer outra coisa. Você está liberado do culto hoje, vai curtir sua esposa. Como já tem gente começando e querendo caminhar no caminho certo. Eu costumo falar para os casais que a gente acompanha: meu filho, você vai casar agora? É agora que você precisa se firmar com Deus. É agora que você precisa buscar a Deus. A falsa impressão que você casou e agora meu tempo é só eu e ela. Tem que ter o seu tempo, você tem que ter o seu relacionamento, a chama acesa. Mas é agora que você precisa buscar a face de Deus mais do que nunca. Porque as tentações, os dias difíceis e esse começo de adaptação. Lembro que a Samara até empolou quando a gente casou. Eu falei: eu sou o mosquito da dengue. O que é? A mulher empolou, mas é uma adaptação. Ela precisava me dar um tapa, né? Matar o mosquito. Mas é um momento de adaptação. Então, a gente entender que essa adaptação talvez é o que atrapalha muitos casamentos. Amém? Acabou. Eita, mas vamos lá, gente. Quem aqui tem filhos nessa faixa até 5 anos de idade? Tem muita gente, né? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre essa primeira fase do casamento com os filhos pequenos. Geralmente vamos colocar os 5, 6 anos. Como o Bruno falou, nós temos 2 e elas são pertinho, né? Uma de 4 anos e a outra vai fazer 2 agora em novembro. E você há de concordar que não é uma coisa que tem dias que você não pode romantizar, porque não existe esse negócio de que é tudo belo, 24 horas igual está no filtro do Instagram. A nossa vida, a real vida, ela existe muitos perrengues no dia a dia,
Dias que você diz assim, meu Deus, eu amo muito a minha criança, mas ao mesmo tempo que ela é o motivo da minha alegria, é o motivo do meu estresse. Não é que você não quer que seu filho esteja perto, que a sua filha esteja distante, não, mas é algo novo na vida do casal. Eu lembro assim que quando a mulher descobre que está grávida, é algo assim tão, meu Deus, é festa, é cada fase. Chega no final, você diz, meu Deus, eu não consigo dormir, meu Deus, que incômodo. Vai vir das outras partes, não tem só bônus, tem ônus também. Tá, e aí nasce, né, a sua criança, que é a sua paixão, que é, meu Deus, é inexplicável. Você ama muito. E aí vem logo aqueles primeiros dias que a mulher vai entender o que é que aconteceu com ela, o corpo dela. Ela anda, parece que anda segurando aqui. No meu caso, que foi parto cesáreo, e aí parece assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? Quem sou eu? E esse ser que está aqui do meu lado, que depende de mim. Sabe, o seu primeiro mês é você tentando se achar, na verdade. Você fica realmente dizendo assim, meu Deus, a minha vida mudou. Eu lembro que quando eu estava em casa, assim que a Clara nasceu, e aí eu sempre vinha para a igreja, e eu tive que assistir o culto pelo celular. Gente, eu comecei a chorar. Não é porque eu não amava a minha filha, mas é porque eu não estava compreendendo aqueles sentimentos. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Todo mundo foi para a igreja, eu fiquei bem aqui, assistindo pelo celular. Tinha, acho que 5 dias que a menina tinha nascido. Né? Então, as coisas, elas vão se encaixando. Então, primeiro mês eu falei assim, meu Jesus, que loucura é essa, Senhor? Por onde começar? Mas as coisas, elas vão o quê? Se encaixando. E, de fato, para a mulher, né, você vai concordar aí, que a gente acumula muitas tarefas. Não é só o cuidar de um bebê, é você prestar atenção em outras coisas, a sua casa, a sua vida pessoal. Você como mulher, eu quero me cuidar, ai meu Deus, eu não sei mais o que é um salão, ai meu Senhor, o que é isso? Então as coisas, elas vão se encaixar, mas até que elas se encaixem, você já teve muita briga interna, você já brigou muito dentro de si, e você não pode carregar esse peso, essa culpa, de achar assim, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Isso você passa, é normal. Você está se adaptando a um novo ser que chegou na família. E vai para o casamento. O marido, né, acabou o resguardo. Acabou não, ele fica contando, né? Acabou não, ele fica, né, já quantos dias? Né? É normal, gente, de carne e osso igual. Não sei. Então, fica ali e a mulher já pensa o quê? Meu Deus, quer me matar. Ele não viu que eu passei, né, uma cirurgia, misericórdia. Me dá o microfone. Eu vou dar uma chave de conhecimento para muita esposa. Você quer ver um homem zangado? Sem dinheiro, sem dormir, sem comer e sem namorar. Esse é o homem zangado. Dê isso para ele. É endemoniado, é verdade. E dos 3, eu ainda digo que o sem namorado deixa mais zangado. Então, tudo vai o quê? Com calma, né? Aí você vai pensar e fala assim, meu Deus do céu, será se ele não está vendo que ele tem um bebê, que é a coisa mais... Só que a cabeça do homem é o quê? É diferente. E é aí que a gente precisa compreender o outro. Porque você casou para fazer o outro feliz, para honrar, para deixar feliz. Então, é aí esse momento em que você vai perceber os conflitos, porque eles vão chegar, gente. A gente não está falando aqui porque foi tudo bonitinho. Não, teve conflito, teve guerra. Então, assim, você vai o quê? Ajustar e pensar no outro, na necessidade do outro. E você dizer, igual a pastora Vilma diz, Senhor, me ajude, que essas águas que me banham, seja o Senhor me renovando, me ajudando. Porque não é fácil. A cabeça de uma mulher, ela, meu Deus, e o meu bebê, será que está bem? Será que está respirando? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Tudo isso passa na nossa mente. E o meu corpo, como é que está agora? Parece que assim, se acabou tudo. E aí você fica com muitas neuras, né, na sua mente,
mas o que importa é o quê? Você ajustar o que o outro pensa, saber dialogar e saber o que ele precisa, o que ele está necessitando e compreender cada um a sua parte, no que ele também pode ajudar para que vocês cheguem a um consenso. Aleluia. Agora é fenomenal, Pastor Bruno, você falou aí que é pai de 2 meninas, né? Como é ter 3 mulheres em casa? Precisa de quantos empregos para poder suprir 3 mulheres? Eu tenho 2 filhas, uma esposa e ganhei de brinde uma sogra. Meu filho, Quantos- tua sogra na tua vida é bem, essa é tua rede de apoio. Quantos empregos? Eu trabalho em 7 lugares. Estou ficando careca também. Aleluia. Glória a Deus, Deus seja louvado. E você ainda está fazendo TikTok agora, né? Arrumei mais um serviço. TikTok. Gravando Eu não vídeo. fui para ganhar dinheiro ainda, mas eu estou Gravando fazendo. vídeo já. de TikTok. Procurando um Mas patrocinador. essas coisas, a família, filhos, a esposa, continuar namorando e cuidar da sogra também, vários empregos, isso impossibilita vocês a servir na igreja? De maneira nenhuma. A gente entende. Eu não quero que as minhas filhas sofram o que eu sofri. Problemas emocionais, problemas de relacionamento. E isso não impede delas sofrerem. Mas eu quero minimizar. Eu entendi que a minha prioridade são as coisas de Deus. É por isso que eu trabalho em vários lugares. Acho que eu nunca nem falei isso aqui na igreja. O senhor está falando a primeira vez. Eu trabalho em vários lugares, mas eu nunca faltei um culto. Eu vim direto do trabalho para cá. Porque eu entendi que eu preciso vir para cá. Porque se eu ficar lá fora, eu já não presto. E se eu ficar lá fora, como é que vai ser? Termino de não prestar. Eu entendi que as minhas prioridades estão alinhadas com Jesus. Nós entendemos que as nossas filhas, e apesar de elas serem pequenas, desde 30 dias de idade, elas nunca faltaram culto, elas não faltam ensaio de louvor, elas não faltam a programação. Elas são tão apaixonadas por Jesus que elas choram para vir para a igreja. Então elas pedem, a gente não tem trabalho de trazer as meninas para a igreja. É óbvio que tem dia que eu estou aqui tocando ou pregando e a Samara está aqui cantando e as meninas estão aí por aí. Tem que achar alguém para cuidar. Mas esse entendimento que eu preciso saber gerir meu tempo. Eu trabalho muito, tenho as minhas responsabilidades. Além de sou professor universitário, entrei no mestrado agora, que é loucura. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que dividir, fazer essa gestão de tempo, para ter o tempo de qualidade com a minha esposa, com as minhas filhas. Continuar vindo para a igreja, cuidando de célula, de rede, tocando ministério de louvor. Discipulado, todo dia tem 1, 2, 3 problemas, não sei nem quantos. Mas isso não vai me fazer parar. Amém. Porque eu entendi que eu preciso de Jesus. Amém. E preciso ajudar outras pessoas a encontrarem a Jesus também. Glória a Deus. Eu acho é pouco. Pastor não vai falar nada. Você não vai dizer nada, pastor. Fenomenal, né? Vocês viram aí, ó. Gente, para quem não nos conhece, a gente parece ser bem jovem, eu sei, mas a gente tem 25 anos de casado, tá? 24. Vamos fazer 25 em janeiro. A gente vai fazer 25 anos de casados. E quando o pastor pediu que a gente estivesse compartilhando um pouco da nossa experiência, e para quem não sabe, o tema que a gente vai falar aqui, né, é sobre como manter a chama do casamento, ou do amor aceso, diante do crescimento dos filhos. Primeiro parêntese que eu quero abrir aqui. Não se mantém chama de casamento acesa com filhos grandes ou pequenos, né? Não é porque está grande que está acesa. Não, a gente sempre, nunca deixamos que ela nem diminuísse. Imagine apagar. Então, a gente sabe da importância do ato em si para o casamento, de como é importante a gente se relacionar para estarmos bem. E
Um outro parêntese que eu quero abrir aqui é com relação ao que o pastor falou a respeito da importância dos conselhos. Quando o pastor estava falando ali, eu me lembrei de algo muito importante que eu não posso deixar de falar nessa noite. Os meninos aqui, eu acho que a maioria nasceu no Evangelho, os dois aqui, né? Não, né? Só o Alice, mas tu já foi bem cedo, se converteu, né? Com 17 anos, eu e o Nivaldo temos uma experiência completamente diferente. Nós conhecemos Jesus depois de casados e depois de algum tempo de casado. Depois dos 3 filhos. Então, assim, a gente não tem a mesma experiência com Jesus que ele. Mas uma coisa, quando o pastor estava falando, ficou muito claro para mim. Todas as pessoas são mestres na nossa vida. E eu tenho uma regra que eu carrego comigo para a vida. É que todas as pessoas, elas têm algo para nos ensinar, seja para aquilo que a gente quer ser e seja para aquilo que a gente nunca será. Mas todas as pessoas nos ensinam algo. E essa regra é uma regra que eu carrego comigo e eu sei que eu cheguei até aqui hoje. Claro que a honra eu sempre darei a Jesus, mas antes de Jesus, o fato de não ter se separado, o fato de eu não ter acabado com a minha família, se deu ao fato de eu dar muita importância a conselhos de gente mais velha. Eu sempre gostei, minhas amigas conselheiras, desde que eu me casei, nunca foram as minhas amigas solteiras, até porque eu tinha bem poucas. Mas eu tinha uma regra, eu sempre buscava conselhos em mulheres que já tinham muitos anos de casado. Eu lembro que eu brincava, eu dizia assim, meu Deus, quando eu ouvia alguém dizendo assim, eu tenho 10 anos de casado, eu achava, eita, 10 anos de casado? Tipo assim, essa pessoa aí já tem algo para me oferecer. Porque eu achava muito 10 anos de casado. E eu já vou fazer 25. E para mim, foi ontem que eu casei com esse homem maravilhoso. E de fato, a gente não está aqui ensinando um papel. Quando o pastor pediu para a gente falar, eu falei assim, amor, eu vou anotar aqui algumas coisinhas que tem aqui anotado, mas eu acho que o que a gente precisa falar é da nossa vida. Eu acho que a gente precisa falar do que a gente é. E fechando o parêntese do conselho, né, eu quero entrar para o assunto, que o que nós precisamos falar primeiro, é que essa chama ela não é acesa do dia para a noite. Ninguém casa pronto. É o casamento, é o fato de estarmos casados que vai nos preparando. E aí meu amado vai falar um pouquinho aqui desse Amém. Primeiro ponto. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. E primeiro eu queria falar que o Alisson e a Andressa, eles são um casal, um exemplo demais para mim. Eu admiro muito vocês, o Alisson e a Andressa. E é o casal que eu espelho para que meus filhos venham ser, como o Alisson e as minhas noras, como a Andressa. Amém? Olha o peso. Amém? Então nós temos 3 filhos, rapazes já. O menor é o Tiago, que já vai fazer 20 anos, não é isso? 19 anos o Tiago. Então nós temos 3 rapazes, já tem 2 namorando. E aí o pastor falou, Nivaldo, fala um pouquinho com a Elaine como manter essa chama acesa, mesmo depois dos meninos já rapazes. Aí eu falei, amor, agora tem que anotar ou nós falamos mesmo? Tem que anotar alguma coisa, ela ainda anotou alguma coisa aqui. Mas assim, é como ela falou, não é algo que os meninos cresceram, agora sobrou tempo. E não vai acontecer assim. Tem que ser uma coisa construída. Porque isso foi do início. Toda a vida, eu não posso nem dar muito essa ênfase para mim, essa honra para mim, mas para a Elaine. Porque a Elaine toda a vida foi determinada. Talvez nós estamos aqui por causa dela, mais dela, posso dizer assim. Porque ela nunca abriu mão da fé em Jesus e de manter bem a família dela. E aí, às vezes, mesmo quando a gente conheceu Jesus, nós já tínhamos os meninos já nascidos, mas nós já tínhamos uma intimidade diferenciada do que a gente via no meio dos outros. Né? Nós ficávamos olhando os casais e via os exemplos, como ela falou assim, que não servia para mim. Aquilo ali eu não quero ser. Aquilo ali não serve para mim. E ao mesmo tempo, como eu falo do Alisson, da Andressa, também do Bruno e da Samara, que são exemplos para mim. Então eu digo, o Alisson e a Andressa por meus filhos, o Bruno e a Samara, eu fico feliz de ver eles, casal novos, as filhas pequenas,
e eles dentro da igreja sem nenhum empecilho. Nada impede deles ir para o culto, as meninas vêm com alegria e cultuam a Deus. Porque eu já vi e já compartilhei com a Elaine, e já tive fazendo discipulado com algum casal que tem filho, que o empecilho é o filho. Parece que o filho chegou e tudo caiu, tudo acabou agora, porque orou para ter um filho. Orou muito a Deus os dois. Agora o filho chegou, agora o casal não vai para a igreja, por causa do filho. E eu lembro que uma vez, num discipulado, eu falei para uma pessoa reclamando do filho, porque filho é bênção, amém? E talvez vocês não saibam, mas os nossos filhos nasceram assim, tipo, todo ano era um, tá? Então, eu tenho muita autoridade para falar sobre manter chama acesa no casamento com filho pequeno e grande, porque a gente viveu muito isso. E o meu marido fala de decisões que eu sempre tomei na vida e, de fato, eu sabia de uma coisa que eu não queria para mim, eu sempre soube, que eu não queria um casamento comum. Eu não queria um casamento onde o relacionamento com o marido era uma coisa que acontecia de vez em quando, que era estranho. E eu fui estabelecendo rotinas na minha vida, na minha casa, né? Rotinas, e eu sempre falo isso para casais mais jovens. Quando o Nivaldo estava falando de filho que é empecilho, os nossos filhos nunca foram empecilho para nada, nem para a igreja e nem para a intimidade. Então, assim, nunca meus filhos nos atrapalhou. Eu lembro que eu fazia cerquinho, eu falei isso outro dia, pode falar, né, pastor? Eu lembro que quando os meninos eram pequenos, e a gente, assim, às vezes dia de domingo, né, meu marido queria, assim, vocês estão me entendendo, né? Queria assim alguma coisa diferente e tal. Os meninos eram pequenos, gente, dá trabalho, é como a Samara falou, não é romantizando não, tá? Mas são decisões que a gente vai tomando. E eu tenho essa decisão de que meu casamento não será um casamento comum. Eu não quero viver 40, 50 anos com um homem que eu não suporto ou que eu não sou apaixonada por ele. O fato de querer ser apaixonada, a gente decide. Nós vamos decidindo diariamente. E aí, os meninos eram pequenos e o Nivaldo animadinho ali no domingo, e eu lembro que eu fazia um cerquinho, eu pegava um sofá como esse que a gente tinha, colocava num canto da casa, tirava tudo que é perigoso, jogava brinquedo lá dentro, e aí eu ia para o quarto com meu marido, né? Eu sempre soube das minhas obrigações. E aí a gente tinha aquele momento, era diferente, era mais rápido, sim, mas era bom, era fenomenal, como o pastor disse. Como o pastor tem dito, era sobrenatural. Por quê? Porque era o momento que a gente podia, era aquela condição que a gente tinha para aquele momento. Então, assim, para manter essa chama, a gente tem que ir tomando decisões diárias, fazer um esforço. Ela ainda deu uma volta aí, né? Tentando não procurar. Vergonha, tá, gente? Tentando procurar vergonha, as palavras por causa da certo. vergonha, mas o que ela queria dizer é que o Enivaldo queria possuir ela. E aí, como eu disse para vocês, essas decisões elas foram tomadas no dia a dia. E aí, uma coisa que eu queria falar especificamente para as mulheres. Entendam algo, nós somos o termômetro da nossa casa. Nós mulheres, nós determinamos como o ambiente da nossa casa vai andar. A pastora costuma brincar que às vezes essa questão do relacionamento sexual com o marido é uma relação de amor e ódio, né? Ao mesmo tempo que o homem está morto de apaixonado, quando a gente deixa de cumprir o papel, o homem vira um bicho. Lá em casa não tem esse bicho, porque... E aí, porque eu entendo o que diz em Provérbios 14, que a mulher sabe edificar a casa. Então, a minha casa sou eu que decido edificar. E de que maneira que eu quero edificar ela? Então, por entender, ter a consciência de que o termômetro da minha casa sou eu, observa algo. Você que é mulher que está aqui me escutando, observe algo. No dia que você amanhece irritada, estressada, a sua casa passa o dia um terror. Porque o ambiente da sua casa é determinado por você. E aí é outra decisão que eu tomei. Que tipo de casa eu quero ter? De guerra ou de paz? Eu quero ter uma casa de paz. Então, para que eu tenha essa casa de paz, gente, eu já ouvi muitas mulheres dizer isso para mim. Talvez eu vá chocar muitas mulheres aqui nessa noite.
Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Mas eu lembro de algo que eu ouço muito de mulheres. É tipo, é porque minha libido está baixa, eu não tenho vontade. Lembra de decisões que a toma lá em casa, é com libido ou sem libido. Vai. Entende? Por quê? Porque eu entendo que se a decisão que eu tomei é de ter uma casa de paz, claro, gente, eu não estou aqui sendo idiota e nem romantizando a vida. Acontece situações, a gente adoece, a gente fica triste, a gente tem perdas. E o meu marido, ele é um homem que super entende. Mas, como eu disse para vocês, foram decisões que eu fui tomando ao longo da vida e que isso faz com que a minha casa ela ande de maneira prática, que ela ande de maneira tranquila. Então, em nome de Jesus, você que é mulher que me escute, faça a sua parte, cumpra o seu papel, faça um esforço que vale a pena. Amor, fala aí dos homens. Pega a cola. A cola dela. Os homens, nós homens precisamos estar dispostos a reagir aos estímulos da esposa. Ou seja, esteja ligado ao que sua esposa aponta. Porém não espere apenas uma atitude dela. Chega e surpreenda. É verdade, né? Ela me conhece. Vocês chegaram, o pastor está só falando essa palavra fenomenal aí, veio de mim. É porque nós... Agora, o que acontece? A gente já falou um pouquinho, os filhos já estão rapazes, né? Já estão crescidos. Agora eu preciso continuar mantendo a chama, eu e ela juntos. Tem hora que nós se vê, nós dois dentro de casa, na mesa, ou almoçando ou jantando, só nós dois. Aí eu digo, olha amor, nós temos que se cuidar. Agora, esses meninos daqui a pouco, ó, eles correm para a casinha deles, e nós, se nós não se manter, porque tem mulher ou tem pai que é apegado nos filhos, e aí o filho casa, acabou a casa. O cara corre para a fazenda e deixa a mulher na casa. Quem não tem fazenda vai para onde, Jesus? Aí eu digo, eu não quero isso para a minha vida. Então eu procuro manter, cada dia mais melhorar, surpreendendo ela, fazendo algo fenomenal, como eu falei. Agora que nós estamos fazendo muito agora, não sei se vocês vê, eu já falei para ela, amor, começa a fazer os roteiros, porque nós vamos viajar muito. Nós vamos viajar muito. Verdade. Amém? Aí, pode bater palma, gente. Aí eu quero só falar algo aqui para você que está nos ouvindo. Talvez você está ouvindo aí e pensa assim, mas eu não tenho dinheiro para viajar, ou eu não tenho dinheiro para fazer algo. Lembra que eu disse que eu quero falar de coisas práticas que a gente pode fazer aqui. Nem sempre, e principalmente quando nós casamos, os nossos filhos eram pequenos, nós era brefado morto. Sabe o que é dinheiro, dava mal para comer? Era o que a gente... Porque nós só tínhamos nós dois, apaixonados, e um monte de menino para cuidar. Dinheiro nada, mas nós, como eu disse, a gente fala de coisas práticas. Quem aqui tem rotina de namoro? Casados, por favor, levante a mão, seja honesto. Rotina. Casados. Gente, vocês viram aí o índice? É baixo demais. Lá em casa, desde que nós casamos, nós temos rotina de namoro. O que é isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós determinamos que uma vez na semana, ou mais que isso, nós temos um dia que é só nosso e nada nos impede. Aí, como eu disse para você, hoje a gente pode viajar, hoje a gente pode ir para um restaurante melhor, mas nem sempre foi assim. Quando a gente não podia, Laine, o que vocês faziam? Eu lembro que nós tínhamos uma moto e 3 filhos. Uma moto? Para aí. Uma moto. Uma moto. Para andar. Para andar e 3 meninos. E 3 meninos. Como era que a gente botava nessa moto? O que a gente fazia? Tinha tipo um barzinho na esquina. E na época meu marido não era cristão e ele gostava de tomar uma, né? E aí, o que ele fazia? Ele chegava em casa,
a gente pegava os meninos, eu lembro que a gente comprava um pirulito para cada um dos meninos. Era o que a gente podia fazer. Eu tomava uma Coca-Cola e a gente ia para a esquina. Mas a gente ia de mãos dadas, segurando os meninos, e a gente sentava. Ele ficava lá, às vezes ele tinha dinheiro para tomar uma cerveja, ele tomava, e eu tomava uma Coca-Cola, os meninos chupavam um pirulito cada um. Pronto. Aquela era a nossa noite romântica. Entende? Verdade. Aquilo era sobrenatural. Chegava em casa, dava banho nos meninos, porque nós cansávamos ele, né? Lá, claro, que a gente não era bobo. Banhava os meninos, dava janta, botava para dormir e nós íamos ter o nosso momento. E isso é comum na nossa vida até hoje. Isso se estendeu. Agora, o que acontece? Quando os filhos nascem, eu quero abrir um parêntese aqui para aquilo que a Samara falou a respeito de ter essa intimidade quando os filhos é pequeno. É possível? Eu quero dizer para você que é possível. O que acontece na maioria das vezes? A maioria das vezes a gente tem filho e aí a gente muda os papéis. Ao invés de ser esposa e marido, casal, nós passamos a ser pai e mãe, e só isso. Então a gente acredita que a gente só é pai e mãe. O homem, por ser provedor, arruma 7 empregos, né? Tem que manter, tem que dar comida para os filhos, e aí ele passa a acreditar que ele é só isso, que ele é só um instrumento de trabalho. E aí ele chega em casa cansado, ele não tem tempo para a esposa, ele não, às vezes não tem nem tempo para aquilo que ele diz que ama tanto, que é os filhos. Eu trabalho tanto por causa dos meus filhos, tá? E o tempo que você tem para ele? Eu trabalho tanto por causa da minha esposa, tá? E o tempo que você tem para ela? Então, nós, depois de termos filhos, o casal, nós permanecemos sendo homem e mulher. A gente não deixa de ser homem e mulher porque a gente tem filho. Nós permaneceremos sendo homem e mulher, cada um com as suas necessidades. Então, em nome de Jesus, a criança é linda, é o amor da sua vida, mas ele vai embora, ou ela vai embora, vai sair. E o que é que vai ficar entre você e o seu marido? Nós estudamos muito sobre isso, sobre a síndrome do ninho vazio, que é o quê? Casais, o índice, talvez você nem saiba, mas o índice de casais que se divorciam depois que os filhos casam é altíssimo. Por quê? Porque os pais acreditaram que ele era só pai e mãe, e agora essa criança saiu e o casal não tem nada, não ficou nada. Lá em casa nós não vamos sofrer essa síndrome, porque nós temos um ao outro, e hoje isso é muito bem alimentado, e hoje a gente até gosta, né? Quando a gente está só, a gente se curte, a gente namora, nós achamos o máximo estar sozinho, e isso é fenomenal. Aleluia. Arrasou. Agora, o mais bonito mesmo foi a cara do Anivaldo e da Elaine encabulados. Aleluia. Agora você falou de rotina. Que rotinas você poderia deixar como exemplo? Tipo assim, eu tenho um discípulo meu que caminha comigo já há alguns anos, e ele tem uma rotina, ele tem um pendrive com uma playlist que ele coloca, né? Várias canções. Ele passou para nós o pendrive. Ele passou para você o pendrive, né? Aí, quais são as rotinas que vocês tem, assim, que são senhas, insights pessoal, que vai saber que o outro está querendo o outro? Tá, isso é muito bem resolvido lá em casa, tá? E como o meu marido falou a respeito que o homem precisa estar ligado nos sinais que a mulher vai dar, hoje mesmo nós demos um sinal um para o outro antes de vir para cá. Nós falamos sobre fenomenal, aí eu disse assim para ele na mensagem, por falar em fenomenal, hoje é dia. Aí ele já celebrou, né? Claro, por quê? Então, eu lembro de algo que eu aprendi uma vez, e aqui vai para as mulheres. Eu lembro a gente aprende uns com os outros, e eu aprendi um conselho de uma ginecologista no encontro de mulheres, há muito tempo atrás. Ela falou que, por que os homens estão sempre preparados para o sexo? Alguém sabe? Não? Ela deu uma chave, e eu quero liberar essa chave nessa noite, porque foi chave para a minha vida também. Ela disse que os homens estão sempre, isso é uma ginecologista, tá, gente? Ela disse que os homens estão sempre preparados para sexo, porque eles pensam em sexo. Nós mulheres não pensamos. A nossa tendência é pensar no menino, na casa, nas contas, mas a gente não pensa a respeito. Pensar em sexo com outro homem é pecado, mas pensar em sexo com o seu marido é de Deus. E é fenomenal. Por quê? Porque te prepara para o momento. Então, assim, um conselho prático que eu posso dar.
Pensem a respeito, se preparem para esse momento. Pensem de quando seu marido chegar, que roupa você vai estar vestida, que perfume você vai estar usando, como vai estar arrumada a sua cama, ou que lugar vocês vão sair antes disso. Então, isso é um conselho prático que eu poderia deixar. Rapaz, ela... Glória a Deus, amor. Fico feliz. Ele sempre fica. Estou muito feliz. Amém. Não é. Realmente ela ainda é assim, ela me surpreende em todo lugar que eu chego. Aí eu fico sem palavras. Mas ela é isso mesmo. Quem conhece a Elaine e é um pouco mais próximo dela, os nossos discípulos que estão aqui sabem que a Elaine é assim, realmente intensa em tudo que ela vai fazer. E não é diferente para comigo e com a família, com meus filhos. Do mesmo jeito que ela é assim, ela é enjoada às vezes com algumas coisas que ela me cobra, né, para que eu possa estar melhorando cada dia mais. Nós homens temos a tendência de relaxar um pouco, talvez se acomodar, mas graças a Deus a minha esposa, ela, nesse lado, ela me ajuda muito. E isso acaba tendo, nós temos um equilíbrio, né? Em algumas coisas eu ajudo ela, mas ela, porém, me ajuda muito mais em muitas coisas. E nesse lado que nós falamos aqui, eu tenho uma esposa, como ela diz que é fenomenal. Glória a Deus. Amém? Uma coisa também importante que a gente não pode esquecer é manter a amizade, né? Acho que o casal, o diálogo, a amizade, ser amigo da sua esposa, ser amigo do seu marido, acho que é fundamental para você ter um relacionamento. Você só se relaciona com quem você gosta. O casamento não é só sexo, não é só ter filhos, é uma gama de muitas coisas. E o que se mantém, o amor para se manter, a amizade é uma chave muito importante. Então, seja amigo do seu cônjuge, que vai ajudar demais.